me chamo Roberta, sou discente do curso de História da Unirio e esse vídeo é referente à primeira avaliação da disciplina de Patrimônio Histórico Brasileiro. Para ele, eu escolhi apresentar a cidade de São João del Rei e seu processo de patrimonialização. A cidade de São João del Rei fica localizada no estado de Minas Gerais e sua história está ligada à descoberta do ouro no século XVIII, sendo um dos maiores centros econômico e político-administrativos da época. Mesmo após o declínio da economia aurífera, São João del Rei permaneceu com sua configuração de centro comercial. Já no século XIX, a cidade de São João del Rei vivenciou uma expansão no seu processo de urbanização com o estabelecimento da Estrada de Ferro do Oeste de Minas, que possibilitou sua ligação com outras localidades e também incentivou o estabelecimento de indústrias na região. São João del Rei foi tombada a nível federal em 1938 pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tendo sido a primeira cidade inscrita no Livro do Tombo das Belas Artes. Ela foi tombada pelo seu acervo arquitetônico e urbanístico, e assim como ela, outras 5 cidades mineiras também foram patrimonializadas no mesmo ano, sendo Ouro Preto, Diamantina, Cerro, Tiradentes e Mariana. Mas por que essa exaltação do SFAM pelas obras mineiras do século XVIII? Segundo o antropólogo José Reginaldo Santos Gonçalves, a iniciativa de patrimonialização da primeira geração do SFAM foi justificada numa retórica de perda, e estes processos seriam então uma tentativa de salvaguardar as obras do desaparecimento. Nesses primeiros tombamentos foram exaltados os valores estéticos e estilísticos de exemplares arquitetônicos, principalmente aqueles relacionados ao passado colonial, e por isso as cidades mineiras receberam destaque nos primeiros tombamentos do SFAM, pois os intelectuais da época viam Minas Gerais como o berço da cultura artística brasileira, o polo monumental do barroco que inseria o Brasil no mundo das nações civilizadas. Conforme salienta a historiadora Márcia Chuva, estavam sendo forjadas uma ancestralidade que permitiam à nação prosseguir acompanhando sincronicamente a partir de então a evolução da arte universal. As primeiras intervenções do Serviço do Patrimônio Histórico em São João del Rei foram bem aceitas pela população local, que acreditavam que o tombamento traria benefícios à cidade, mas esta harmonia não durou muito. O processo de tombamento do conjunto não mencionava os limites do perímetro tombado, o que deixou a entender que toda a área estava sob proteção do órgão. Com isso, a malha urbana ficou integralmente submetida ao artigo 17 do Decreto-Lei de número 25 de 1937, o qual determina que nenhum bem tombado pode ser destruído ou passar por algum tipo de intervenção sem a autorização do órgão. Por conta disso, já na década de 40, nós podemos notar um desgaste na relação envolvendo os técnicos do SFAM e os poderes locais, logo assim que ocorreram os primeiros embargos de obras públicas e privadas na cidade. Para a população são-joanense, o tombamento de todo o conjunto urbano foi considerado um empecilho ao desenvolvimento da cidade, pois para eles, a patrimonialização do município convergia com seus projetos de uso do espaço. Para esses indivíduos, o tombamento não deveria abranger toda a cidade, mas apenas alguns imóveis pontuais que eram considerados pelo grupo como bens que melhor representavam sua história. Os periódicos locais dispararam duras críticas aos fãs, afirmando que seus técnicos não conheciam a cidade e sequer seus valores verdadeiramente históricos. Somado a isso, o órgão do patrimônio ainda teve que enfrentar conflitos com a Associação Comercial de São João del Rei, pois seu período de tombamento também coincidiu com um momento de surto comercial, no qual observamos a existência de um projeto de modernização acelerado, revelando uma intenção política de remodelação da cidade pelos empreendedores urbanos locais. Após inúmeros conflitos e negociações, o tombamento do sítio histórico foi ratificado em 1947, reduzindo o perímetro sob proteção dos fãs. O arquiteto Alcides da Rocha Miranda ficou responsável pela delimitação da área, propondo então incluir no perímetro apenas os bens que estavam em harmonia com a estética da cidade, concentrando-se assim em áreas de predominância de edificações do século XVIII. Atualmente, o conjunto de bens tombados totalizam aproximadamente 700 bens, que se dividem entre igrejas, capelas, pontes, chafarizes, casas e o complexo ferroviário. Entre as principais ruas que compreendem o núcleo histórico de São João del Rei estão as ruas de Santo Antônio, a Rua Getúlio Vargas, a Rua Padre José Maria e as praças Francisco Neves, Carlos Gomes e Frei Orlando.
Ainda assim, mesmo após a redução do perímetro tombado em 1947, o conflito entre o órgão e a população local não estava por encerrado, sendo possível encontrarmos diversas outras solicitações para uma nova revisão do processo. Ao pesquisar o processo de patrimonialização de São João del Rei, algumas reflexões me tomaram, mas a que se fez mais presente foi: a quem deve a legitimidade para determinar o que deve ou não ser preservado? No processo de São João del Rei, temos de um lado os agentes da Instituição Federal de Preservação, que buscava afirmar a nacionalidade brasileira num passado colonial exemplar, e tomou a arte mineira como um padrão a ser alcançado. E do outro lado, nós temos os poderes locais, que pautavam suas representações numa posição progressista, marcada pela temporalidade iluminista moderna de crença no futuro. Nesse sentido, o historiador Denis Pereira Carvalho, autor do texto que utilizei como base para a produção desse material, assinala que, ao lutarem pelo poder de nomeação do patrimônio, esses indivíduos estão disputando, antes de tudo, o próprio poder de enunciação pública da memória, trajetória e identidade de grupos dos quais eles mesmos representam e se reconhecem. Então, pensando numa reavaliação para o futuro, como nós devemos ou deveríamos pensar a patrimonialização? Ela deve ser feita em diálogo com os indivíduos que reconhecem a sua identidade nesses bens? O que deve ou não ser valorizado? Bom, eu não possuo uma resposta exata para esses questionamentos, mas acredito serem pertinentes para uma reflexão da temática do patrimônio para nós, enquanto sociedade, e também como historiadores. Por enquanto é isso que eu gostaria de apresentar, e eu estarei deixando as referências no final do vídeo para caso alguém se interesse sobre o tema.